Fala galera, então no vídeo de hoje nós vamos fazer um desenho com sensação de profundidade utilizando dois pontos de fuga. Nós desenharemos uma casa. Então para fazer esse desenho nós vamos precisar de uma régua, uma borracha e o lápis, né, para poder fazer. E eu vou usar algumas medidas, tá, para direcionar, né, a importância da régua é essa, direcionar o nosso traço, nossa linha, nossa medida. Aí então aqui eu vou fazer dessa maneira. Você pode fazer sem lápis ou utilizar outro material para direcionar seu traço. Com a régua fica mais exato, né? E mais eficiente o traço. Então para começar, eu vou utilizar aqui. O primeiro passo é você dividir a folha na vertical e na horizontal. Nós vamos utilizar a folha deitada, que ela se enquadra melhor nesse desenho. Então para começar, né, faz essa divisão. Depois eu vou colocar aqui os pontos de fuga na linha do horizonte, que é essa linha na horizontal. Eu vou colocar 12 centímetros para cada lado. Depois de marcar os 12 centímetros, eu venho para o eixo central. Tá? No eixo central, eu vou marcar, deixar o 3 posicionado na linha do horizonte. Vou do 5, vou reforçar do 5 até o 0. Então, no caso, deixa 2 centímetros para cima da linha do horizonte e 3 centímetros para baixo da linha do horizonte. Esse será o nosso eixo central. Depois, nós vamos para esse ponto, tá? Ligar todos os pontos, né, do eixo central aos pontos de fuga. Então, é só posicionar a régua aqui, no ponto de fuga, risco aqui, depois venho da mesma maneira desse lado, risco assim e vou fazendo em todas as direções. Aqui eu estou fazendo escuro por conta da claridade, mas você pode fazer claro porque depois algumas linhas serão apagadas. Depois que riscou dessa maneira, vamos já damos aqui um pouco de sensação de profundidade. Agora nós vamos fazer aqui a largura da nossa casa, né? Erguer as paredes. Então, ó, do centro para a esquerda eu vou utilizar 4 centímetros. Tá? Do centro para a direita eu vou usar 6. Vou marcar e aí já vou riscar com linhas paralelas. São linhas que não se cruzam. No caso aqui, linha paralela à linha do centro. Então, se a linha do centro é vertical, aqui também tem que ser vertical, né? A linha de pé. Risca aqui. E aqui, ó, nós já trouxemos a ideia até de um prédio, de uma caixa. Esse fundamento aqui dá para você usar em vários tipos de desenho que tem esse formato de paralelograma, de paralelepípedo, né? Esse formato aqui, certo? Então aqui já construímos, vamos dizer assim, as paredes. Agora nós vamos para o teto. Para achar o centro dessa área aqui, é diferente se ele fosse um quadrado reto, porque aqui quando nós olhamos em perspectiva, o ângulo muda, então a dimensão muda um pouco também. Para achar o centro aqui, nós faremos um X nessa área. Pode até fazer já dos dois lados, que nós vamos utilizar esse processo nos dois. Tá? Então faço aqui, depois nós vamos para lá. Então aqui achei o centro, vou subir, ó, 4,5 centímetros. Achei interessante fazer aqui nesse. Tá? Então aqui, ó, pode ver que eu achei o centro e a nossa porta, que será aqui, ela não vai ficar tão deslocada, não vai ficar, né, numa visão diferente, estranha. E aí vai ligando, ó, liguei aqui, vou ligar aqui para construir a fachada da casa. E depois, aqui, essa parte de cima eu vou puxar lá para o ponto de fuga. Ponto de fuga da direita. E posso riscar até aqui. Então nós já temos aí uma boa visão da casa. Agora para fechar o teto, nós vamos seguir linhas paralelas.
né? Como eu já disse, linhas paralelas são linhas que não se cruzam. Então aqui, ó, tá nesse ângulo. Eu tenho que seguir esse mesmo ângulo até chegar lá onde eu vou fechar a posição da minha casa. Então aqui, ó, deu certinho, ó, em cima da linha, do jeito que eu tenho que ficar aqui também, ó. Então aqui eu já fecho o teto da casa. E a casa está praticamente já desenhada. Agora nós vamos fazer alguns detalhes, né, para incrementar mais esse desenho, para deixar ele mais completo. Então agora nós vamos para a janela. Normalmente janela ela fica no meio da parede no centro, né, da parede, né, do cômodo. Como aqui nós estamos fazendo uma única parede, né, nós não estamos dividindo os cômodos, nós vamos trazer a parede, né, para o centro. E novamente, o centro ele acontece, né, quando você faz um X nessa área que tem profundidade. Então aqui o centro, eu vou colocar a altura dessa janela meio centímetro para baixo e 1 centímetro para cima. Esse aqui vai ser o centro dessa janela. Tá? E vou trazê-la agora, né, fazer a largura dela. Vou fazer com 2 centímetros para a esquerda, aqui o centro, né, 2 centímetros para a esquerda. Vou utilizar a linha do horizonte. Opa, errei aqui, 2, né? Então é 15. E aqui eu vou utilizar 1, porque quando a gente olha um objeto, né, mudando a perspectiva dele, nós acabamos vendo ele diminuindo aos poucos. Então aqui essa direção aqui diminui também. Essa dimensão diminui, quanto mais próximo da gente, aumenta. Então ó, aqui 2 centímetros, daqui a aqui, e aqui para cá 1 centímetro eu fiz. Tá? Aqui ó, 16, né, 17, 1 centímetro, aqui 16, 14, 1. Agora, para puxar para o ponto de fuga, eu vou subir essa linha aqui. Essa linha de pé, linha vertical. Eu vou deixar a altura da nossa janela aí vou deixar com meio centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. E aí eu vou puxar para o ponto de fuga. Não tem problema que o centro aqui ficou fora. Não tem problema nenhum, porque depois nós vamos apagar. Ali foi só para achar o centro. Eu vou, puxo para o ponto de fuga, essa e essa também, sem problema. E aí depois essa linha de marcação eu fecho a janela da casa. Tá? Então eu só vou reforçar aqui só para ter a ideia da direção, tá, da janela. Depois nós vamos fechar o meio dela. Como nós já achamos o centro aqui, ó, o centro está aqui. Então eu só venho aqui, ó, e continuo linha de ponto de fuga e eu já tenho. Vou reforçar aqui só para ver, para vocês verem onde é o centro da nossa janela. Agora, ó, vamos para a porta. A porta normalmente é da altura da janela. Então, se aqui tem meio centímetro para cima, eu vou também subir meio centímetro aqui, ó. Subir meio centímetro. Agora eu tenho que achar a largura da casa. Da casa não, desculpa, da porta. E aí como eu vou fazer essa largura da porta? Então eu vou colocar como mais distante, menor a distância. Então aqui eu vou deixar meio centímetro e aqui eu vou deixar 1 centímetro. Vou vir aqui, ó, do centro para cá, 1 centímetro. E aí a mesma coisa, vou riscar. Como eu deixei a altura da casa meio centímetro acima, agora eu tenho aqui, eu vou subir meio centímetro também. Então aqui eu já posso riscar. Aqui eu fiz aquela marcação, não tem problema, foi só para orientar o meio, porque ele não vai chegar na marcação certinho. Então eu vou e puxo aqui para o ponto de fuga primeiro antes de fechar a porta. E aqui eu venho
linha paralela, ó, que está reta, que eu vou deixar reto também. Vou até lá e já marco. Então aqui tem a nossa casa. Vou apagar algumas linhas aqui só para direcionar. Para limpar um pouco o desenho, eu pedi para fazer claro, né? Eu fiz escuro por conta da iluminação. Mas vai apagando as linhas que não serão necessárias. O X que fez dos dois lados pode apagar já. Então vou apagar aqui. Certo? Depois de dar uma boa limpada no desenho, agora nós vamos começar a fazer os detalhes, né, do teto, da porta e da janela. Também vamos fazer uma calçada aqui. Então, para o teto, ó, posiciona a régua aqui nesse ponto. Nós vamos, o teto ele não é colado assim na parede, né? Ele tem uma sobra. Então aqui nós vamos descer meio centímetro nessa mesma direção, ó. Vem aqui meio centímetro, puxa para o ponto de fuga. Puxou para o ponto de fuga, vem aqui embaixo só para completar, mesma direção e só encontrar outra linha. Certo? Essa linha de dentro pode apagar. E aqui agora nós vamos fazer o detalhe do teto. Para o detalhe do teto, vamos dividir esse teto mais ou menos em três partes aqui, puxando para o ponto de fuga. Só para ter uma direção para a gente fazer o telhado, uma noção de telhado. Então aqui, ó, embaixo, vai fazendo ondinhas. Só fazendo como se fosse uma lombada, assim. A mão livre mesmo, seguindo a linha de baixo. Tenta manter a mesma, né? A mesma altura e a mesma dimensão. Que nós já fizemos alguns detalhes. Agora, a cada ponto que encontra a linha de baixo, nós vamos subir uma linha paralela a essa. Isso pode ser feito à mão livre ou você pode usar a régua. Eu estou usando a mão livre só para adiantar um pouco o processo, porque aqui é questão de textura, então são linhas mais livres, nós não vamos utilizar a régua nessa parte. Então, ó, eu tenho essa linha agora, faço a mesma coisa, ó, mesma ondinha aqui, ó, nesse mesmo espaço, fazendo, completando. Já vai dar uma cara boa pro telhado. Aqui a mesma coisa, vou fazendo. Aqui em cima também pode fazer aquela, é que o teto ele não é totalmente regular, então pode fazer algumas ondinhas, alguns acabamentos em cima, vai dar essa sensação de um telhado, é a textura de um telhado. Então aqui nós fizemos essa parte, aqui nós vamos descer um pouquinho, ó, e seguir da mesma maneira, ó, linha paralela. Então linha paralela aqui. E do outro lado a mesma coisa. Vou descer um pouco aberto aqui. E coloco nesse ponto de fuga e aqui embaixo, ó, da linha que desci. E reforço. Aí eu fiz a outra parte do telhado. Já posso reforçar, posso fazer alguns detalhes, tá? Escurecer aqui que nós já temos o teto da nossa casa pronto. Aqui a parte de baixo também pode preencher. São detalhes que vão reforçando cada vez mais. Não reforçando, né? Mas enriquecendo o seu desenho. Baixo. Ah, já fiz o telhado. O teto
está praticamente pronto. Agora nós vamos para a parte de baixo, para a porta. Então a porta aqui é pouca coisa do lado, né, para fazer ali a questão do batente. Só em volta, nem precisa de tanta medida, mas só seguir a mesma direção, ó. Por exemplo, coloquei no ponto de fuga, mas aqui eu não coloquei em cima da linha, eu subi um pouco. Só para fazer um detalhe um pouquinho mais grosso no batente da porta, para puxar aqui, ó, para fazer o detalhe. Só acertar aqui, depois apaga ali, que ficou um pouquinho. Aqui eu vou puxar a porta, né, como a visão está vindo dessa direção, eu vejo essa parte de dentro. Então eu venho e dou mais visão para essa parte de dentro da porta. Eu faço até um risquinho aqui embaixo, só para dizer que ali é a entrada. E para finalizar aqui, parte da porta, eu venho aqui, que é como ela entrou um pouquinho, nós vamos fazer uma casa sem muro. Por isso ela vai ser direto para a calçada já. E meço, né, mais ou menos a metade da porta e faço uma linha, que seria ali do trinco da porta, né, quem for entrar, faz um detalhezinho, né, de quem for entrar na casa. Aqui só vou, como eu apaguei demais, só vou reforçar um pouco aqui a parte de baixo, tá? Só para deixar a casa um pouquinho mais organizada. Agora vamos para a janela. Na janela, essa aqui é a do centro que nós encontramos, vamos fazer alguns detalhes na janela. Então do lado da linha do centro, vou abrir um pouquinho aqui e outro aqui. Nesse, ó, do meio que está cruzando, eu vou ir um pouquinho para a parte de cima dele. Vou riscar até no meio, pulo e risco do outro lado. Aí eu já tenho uma ideia de uma janela. A visão que nós temos da janela, ó, mesma direção. Daqui nós vimos essa parte de dentro. Agora olhando para cá, nós vemos mais essa parte aqui. Então aqui que eu vou engrossar um pouco a linha e vou escurecê-la para deixar essa sensação, né, de profundidade ali também, que tem. E aqui, como a linha do horizonte está mais alta, dá para ver essa parte de dentro. Só um pedacinho sobe e reforça também essa linha um pouco mais grossa. Aí aqui nós já damos uma outra visão para nossa casa, né, mais bonitinha, mais organizada. Fechamos aqui em cima, detalhe, apagar, né, as linhas que sobram um pouco. E aqui fazer alguns detalhes da janela, aquelas divisórias que tem, que a janela está fechada, não está aberta. E eu vou fazer alguns detalhes, só algumas linhas que vão trazendo um pouquinho mais de detalhes para nossa janela. Então a nossa casa está pronta. Agora vamos só partir para a calçada, só para fechar esse ponto e já fechar também o desenho da nossa casa. Tá? Então aqui, é só posicionar a casa aqui direitinho, nós temos a casa pronta. Para fazer a calçada, eu vou descer aqui 5 centímetros. Eu estou usando algumas medidas. Mas como eu disse no início, se você quiser usar outras medidas, sem problema, é só seguir o mesmo processo que também dá certo. Vai ficar diferente por conta do ângulo, né? Mas o processo dá certo. Então, ó, fiz aqui, medi ó, de 5 centímetros e reforcei do 1 ao 0, que será a altura da nossa calçada, o degrau da calçada. Então, ó, novamente, vou puxar para os pontos de fuga. Vou aqui. Vou para cá. É a mesma coisa desse lado. Posicionar aqui, vou riscar
até lá. E aqui a mesma coisa. Posicionar a régua. Riscou dos dois lados. Aí já tem a direção da nossa casa, né, da calçada. Aí é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Aquela divisão que tem na calçada, né, maior aqui, e vai diminuindo aos poucos a distância entre essas divisões. Aqui também fiz esse lado. Agora são detalhes, mas a mão livre que pode ser feito. Podem ser feitos aí. Então aqui nós finalizamos o nosso desenho. Algumas linhas são apagadas. Eu vou deixar só a casa. Como a casa é sem muro, né, ela fica direto para a calçada. Mas é um conceito de ilusão de profundidade. 3D, nossa casa ela tem altura, largura e profundidade. Então dessa maneira nós já desenhamos a casa com profundidade. E também, se a gente quiser colocar um pouco mais de detalhe, quero fazer um prédio ao fundo. É só subir essa linha aqui, por exemplo, faz de conta que aqui tem um muro. Vou fazer a mão livre aqui só para adiantar. Então, aproveitei aquela linha que saiu daqui para trazer uma ideia de muro. É um muro colado ao lado da casa, não à frente, mas um muro colado ao lado e vai ter um prédio ao fundo. Então, o mesmo conceito. Eu vou subir uma linha aqui na vertical, puxar para o ponto de fuga, aqui, puxa aqui também. E já fecha, já traz uma ideia de prédio ao fundo. É um prédio um pouco mais alto, a mesma sensação de profundidade. Eu utilizei a régua, a mão livre não vai sair retinho, mas traz uma naturalidade diferente para o desenho, né? A régua direciona mais, mas eu usei muita régua e pratiquei bastante para chegar desse jeito, fazer uma linha um pouco mais reta, né? Que é a ideia de um prédio. Quero fazer uma decoração, né? Quero posicionar uma árvore, aqui tem uma árvore na rua, né? À frente da casa, também dá certo. Vou puxando alguns. E aí vou esboçando ali, né, a ideia de uma árvore e vou enriquecendo o desenho. São maneiras de trabalhar bem o desenho, de enriquecer ainda mais. Mas o conceito aqui é a ilusão de profundidade. Então até o próximo vídeo. Comentem aí embaixo com as informações, os estudos que vocês têm sobre perspectiva ou as dúvidas também que vocês têm. E curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!